Olá, bom dia. Vamos então resolver aqui o TPC. Ver se isto dá aqui alguma coisa. Temos o seguinte então. A primeira pergunta é por observação gráfica. Temos aqui as curvas C1 e C2, representam duas funções f e g. Portanto, esta é a função f e esta vai ser a função g. No intervalo de menos 4 a 6, para que o valor x se verifiquem as condições f de x igual a 0. Portanto, graficamente, portanto, olhando para o gráfico, onde é que a função f, que é azul, vale 0? Olhem ali, no menos 3, no 2 e no 4. Portanto, isto quer dizer que o x pertence ao conjunto que tem o menos 3, o 2 e o 4. Depois, onde é que a função g é igual a 0? A linha 2. A função g é igual a 0, cá está, no menos 2, no 1 e apenas só. Portanto, menos 2 e 1. Portanto, apenas em pontos isolados. E agora, pergunta f de x maior que 2. Onde é que a função é superior a 2? Reparem, superior a 2 eu tenho que falar de todo o valor de x que fazem a função estar acima do eixo. Portanto, esta parte do menos 3 ao 2. Portanto, a resposta é sempre em x, está bem? Portanto, maior... desculpem, do que 2. Do que 2 é aqui. Do que 2 é aqui. Ok? Portanto, este ponto... aqui, ele me diz aqui, vou imaginar que é 1, está bem? Portanto, eu tenho que dizer este intervalo e depois este aqui. Portanto, vou pôr isto com outra cor, se calhar para se ver melhor. Este intervalo, okay? Portanto, esta zona aqui assim, e depois este aqui, esta zona aqui, está bem? Ou seja, o intervalo de menos 2 até, vamos por aqui aberto, até 1, vou imaginar que aquele é 1, o desenho aqui, exatamente, reunião com intervalo de 5 a 6. O 6 vai ser fechado, o 5 é aberto. Porquê é que o 6 é fechado? Porque o 6 está aqui, o valor de 6, não é? A imagem de 6 é 3, que é de facto maior do que 2, não coincide com o 2. Está bem? Pronto, a linha seguinte. Completa o quadro de sinal de f de x. F de x, que é, portanto, a azul, ela começa por ser negativa, depois no menos 3 passa a positiva, até ao 2, depois passa a negativa e depois no 4 volta a ser positiva. O g de x, a vermelha, começa por ser positiva, no menos 2 vale 0 e depois passa para baixo, até que em 1 volta a ser positiva e depois é sempre positiva. Cá está. Então, sinal f de x vezes g de x, aqui é como se fossem vezes, não é? Portanto, vou fazer regra de sinais. Menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, aqui dá 0, menos com mais dá menos, aqui dá 0, mais com mais dá mais, 0 com qualquer coisa dá 0, menos com mais dá menos, 0 com qualquer coisa dá 0, mais com mais dá mais. Indique só a forma de intervalos. Quando são f de x vezes g de x maior que 0. Ora, maior que 0 eu quero a parte positiva, que será este pedaço, de menos 3 a menos 2. Depois este pedaço aqui de 1 a 2. E depois este pedaço aqui de 4 a 6. Portanto, isto vai ser o intervalo, ou os intervalos maior, portanto é só maior intervalo aberto, menos 3 a menos 2. Reunião com o intervalo de 1 a 2. E depois reunião com o intervalo de 4 a 6, mas aqui o 6 já é fechado, porque no 6, o f de 6, não está aqui o valor, mas será 3, portanto aqui, eu se quiser posso pôr aqui assim, o f de 6 é 3 e portanto é maior que 0, portanto coincide, faz parte ainda do intervalo que eu quero. Complete com os símbolos menor, maior ou igual. Menor, maior ou igual. De forma a obter proporções verdadeiras. F de menos 4 e G de menos 4. Vamos só apagar aqui isto que já está a ficar muito poluído, este meu quadro. F de menos 4 e G de menos 4. Vamos lá ver então.
Ora, o f de menos 4 está aqui, portanto é menos 2. E o g de menos 4 está ali, é, sei lá, 4, tal. Portanto, o f de menos 4 está abaixo, é menor. F de 0 e g de 0. O f de 0 é o azul, portanto é este valor aqui, é maior do que o g de 0. F de 2 e g de 2. Ora, o f de 2 é 0, é o azul, e o g de 2 é este valor aqui, que é maior. Portanto, o F2 é menor que o G de 2. F de menos 2,5 são o mesmo. Estão a ver? Aparentemente, F de menos 2,5 e G de 2,5 são iguais. E por fim, indico os valores que verificam cada condição seguinte. Onde é que o F de x é igual ao G de x? Vamos lá então. Elas são iguais no menos 2,5 e ali no 1,5 e ali no 5. Portanto, estão no fundo onde se cruzam, não é? Portanto, isto dá o intervalo não, desculpem, o conjunto com os números menos 2,5, eu tenho que pôr ponto e vírgula para distinguir, depois no 1,5 e depois no 5, é onde elas são iguais. Pronto. Depois aqui onde é que a função f, que é a azul, está abaixo da vermelha. Ora, a azul abaixo da vermelha está nesta zona aqui, não é? A azul aqui está abaixo. E aqui. Menor que a vermelha. Portanto, será o intervalo, vamos só fazer aqui uma divisão, o intervalo de menos 4 fechado, desculpa, aqui é fechado, menos 4 até menos 2,5, aqui para não esquecer, em que é menor. Aqui, depois, reunião, aberto, atenção, porque é só menor, não é menor, é igual, aberto com de 1,5 a 5. De 1,5 a 5. Aberto também. De 1,5 a 5. Por fim, aqui a pergunta é ao contrário, não é? Onde é que a função f está acima da função g? Vou pôr a vermelho. A função f é azul, está acima da g em todo este, não é? Desde este ponto aqui, que é o menos 2,5, até este ponto aqui, que é 1,5, e depois também nesta zona, que é do 5 ao 6. Portanto, x pertence, desculpem, falta isso, de menos 2,5 até 1,5 e depois também do 5 ao 6. E cá está neste momento o 6 fechado. Porque no 6 ela de facto é maior o G. O F, desculpem, é maior que o G. E pronto, estas são as respostas. Até a próxima. Olá mais uma vez, vamos então agora resolver a pergunta 2 da ficha de trabalho. Considera a função f de x igual a tal, mostre que f de x é igual a isto. Portanto, basicamente o que nós queremos aqui é fazer as contas, não é, para dar distributiva. Este com este e com este e com este, e depois este com este, com este e com este. Portanto, vamos lá então. F de x vai ser igual a, então, multiplicar por 1 é neutro, portanto fica exatamente o mesmo. E agora menos 2x vezes x quadrado dá menos 2x ao cubo. Menos 2x vezes menos x dá mais 2x quadrado. E menos 20 com menos 2x dá mais 40x. Não é? E agora vamos aqui às continhas. Temos que juntar o que for da mesma família, os termos semelhantes. O x quadrado vai se juntar com o 2x quadrado dá 3x quadrado. Depois o x com o menos 40x com o menos x vai dar 39x. E depois o número, o termo independente sozinho é o menos 20. Pronto, cá está, exatamente o que nós queríamos. Complete por forma a obter o quadro sinal da função f. Ora, a função 1 menos 2x. O zero dele, 1 menos 2x igual a 0, isto dá-me x igual a 1 meio.
Portanto, o meio vai ser o zero deste polinómio aqui, deste binómio até, não é? Reparem que ele agora, se eu pensar nisto como uma reta, é uma reta com declive negativo. Estão a ver? Declive negativo. Quer dizer que é uma reta que vem a descer, em termos gráficos, não é? Que vem a descer. E, portanto, ela começa positiva e depois negativa. Vem a descer no sentido da esquerda para a direita, no sentido do eixo x. X² menos x menos 20 é uma parábola, voltada com cavidade voltada para cima, porque isto é positivo aqui. E, portanto, depois de descobrir os zeros, eu sei que ela é positiva aqui e negativa entre os zeros. Tenho é que descobrir os zeros, que eles não estão aqui calculados. Vamos então fazer a forma resolvente. X igual a 1 mais ou menos raiz de 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 20 é 80, vai dar o 81 sobre 2 vezes 1, que é 2. Isto vai dar 81 e, portanto, o 9. E, portanto, temos o 1 mais ou menos 9 sobre 2. E, portanto, se for positivo, dá-me 10 meios, que é 5. E se for negativo, dá-me menos 8 meios, que é menos 4. O que quer dizer que os zeros aqui vão ser o menos 4 e o 5. Vão ser os zeros da minha parábola. E eu sei que a parábola é positiva fora dos zeros e negativa entre os zeros. E agora, a função f, que é um produto, portanto eu vou fazer aqui o jogo de sinais. Mais com mais dá mais. 0 com qualquer coisa dá 0, menos com mais dá menos, 0 com qualquer coisa dá 0, menos com menos dá mais, 0 com qualquer coisa dá 0, menos com mais dá menos. E agora posso responder muito rapidamente à linha seguinte, que me pede onde é que a função é maior que 0. Ora, maior que 0, eu quero a parte maior que 0, portanto a parte que tem o mais, positiva, não é? Portanto a resposta vai ser então o intervalo de menos infinito a menos 4. A exclusiva, é porque é só maior, não é maior ou igual. E depois o intervalo de 1 meio a 5. A exclusiva, mais uma vez, porque é só maior, não é maior ou igual. Esboço que lhe parece ser o esboço do gráfico da função. Ora, vamos lá ver então. O esboço do gráfico, eu sei que ela tem zeros, é uma função cúbica, portanto, são as funções cúbicas têm este formato assim, assim ou assim, ok? E, portanto, claro que esta diferença daqui para aqui é uma questão de ser mais ou menos o x ao cubo. Positivo ou negativo. Mas vamos ver então pelos sinais. Portanto, primeiro vamos marcar os zeros. Vou marcar aqui o menos 4. Aqui vou marcar o 1 meio. 1 meio. E aqui vou marcar o 5. E eu sei que ela até ao menos 4 é positiva. Portanto, positiva. Alguma coisa assim, não é? Até um esboço. Portanto, não vou dizer aqui um arquiteto. Está bem? Depois, bom, também está feio demais. Vamos apagar aqui um bocadinho. Depois, eu sei que ela é positiva aqui. Depois, entre o menos 4 e o meio, ela é negativa. E depois volta a ser positiva. Portanto, ela vai fazer assim. Depois volta a ser positiva. E depois volta a ser 0 em 5 e negativa. Portanto, temos esta situação aqui assim. Há de ser uma coisa deste género. A linha 5 obtenha o gráfico com a calculadora. Vamos então buscar a calculadora num instante para ver se isto faz sentido. Ora, a calculadora, onde é que ela está? Está aqui, menu, 5, e vamos lá escrever. Vou pôr menos 2x ao cubo, mais 3x quadrado, mais 39x, menos 20. Vamos lá fazer o gráfico e não aparece nada de jeito, não é? Porque tem a ver com a janela. Reparem que eu tenho aqui um menos 20, aqui um 39, portanto há de me dar números bastante altos em termos de máximos e mínimos relativos, não é? Portanto, este mínimo relativo deve ser aqui qualquer coisa bem cá para baixo. Portanto, eu o x mínimo e o x máximo vou manter, eu tenho que ir do menos 4 ao 5, portanto nem vou chatear.
Mas o y mínimo e o y máximo é que vou modificar aqui. Deixa eu ver se menos 20 já é suficiente. Menos 20 e 20. Vamos lá ver o gráfico. Não é suficiente. Portanto, aumentamos ainda mais um bocado. Por aqui menos 40 e 40. E também não é. E portanto estão a ver, claro que eu poderia já ter feito isto, mas também é para simular uma situação que aconteceria convosco, não é? Por aqui 80, pronto, isto já deve dar de certeza. Mesmo assim, aquele menos 60, mas cá estão a ver, o gráfico já está parecido com o que eu tinha esboçado. Ainda tenho por aqui menos 70. Pronto. Outra hipótese aqui era calcular alguns valores, não é? Mas como eu posso sair aqui pelo método de tentativa e erro, cá está o esboço do gráfico. Pronto, até uma próxima. Olá mais uma vez, vamos então fazer o exercício 3 da nossa ficha. O exercício 3 pede-nos então, primeira pergunta, prove que a função é par. Portanto, para provar a paridade de uma função eu vou fazer um f de menos x. E depois tem aqui três hipóteses. Se me dá outra vez o f de x, eu digo que f é par. Ok? Se me dá o simétrico do f de x, eu digo que f é ímpar. É assim que eu estudo a paridade. E se me dá outra coisa qualquer, eu digo que f não tem paridade. Pronto, só que um pormenor, a maioria das funções não tem paridade, está bem? Agora, claro que neste exercício o que se pretendia era provar que era par, portanto provavelmente vai dar a primeira situação. Vamos confirmar. F de menos x. Isto tem a ver com o facto do grau ser par, e portanto com o grau par o negativo deixa de importar, digamos assim, não é? Portanto o menos x à quarta vai continuar a ser x à quarta, porque o menos ao quadrado fica mais, digamos assim, não é? O menos 1. E o menos x quadrado a mesma coisa, vai ficar x quadrado mais 36. E portanto isto é igual exatamente ao f de x, logo f é par. Logo f é par, pois f de menos x é igual a f de x. Podemos dizer assim para ficar mais completo. Para todo x pertencente ao domínio, ainda fica mais giro. Está bem? A linha 2. Determine os zeros. A linha 1, a linha 2. Faça uma mudança variável considerando x quadrado igual a t e resolva. Pronto. Então, reparem que eu tenho aqui um x à quarta menos 13x quadrado mais 36. Eu aqui posso imaginar que isto é um x quadrado ao quadrado. Estão a ver? Imaginar não. É mesmo. Mais 36 igual a 0. E eu tenho aqui uma forma resolvente. Reparem que agora eu considero o meu x quadrado como sendo a minha incógnita. Vou ver, como sendo a incógnita. Posso lhe chamar y ou não? Eu não gosto de chamar y, gosto de manter as coisas, porque depois chamo-lhe y e depois tenho que voltar atrás e esqueço-me. Prefiro manter aqui o x quadrado na forma resolvente. Só que não é x igual, mas sim x quadrado igual. Portanto, menos b, portanto 13, mais ou menos, raiz de... E agora 13 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 36, cada não sei quanto, sobre 2 vezes 1. Não é? E, portanto, x quadrado igual, e agora vou ter que fazer a forma resolvente, vou aqui buscar a máquina calcular, nem vou chatear. Menu, eu tenho para aqui a opção de fazer a forma resolvente, acho que é esta. Pode ser ali o F3. Não, polinomial de grau 2 e ponho aqui os valores do A é 1, o B é menos 13 e o C é 36. Pronto. E depois F1 solve. Pronto. O que dá 9 e 4. Quer dizer que x quadrado é igual a 9 ou x quadrado é igual a 4 e, portanto, x igual a mais ou menos 3 ou x igual a mais ou menos 2, que são as raízes do 9 e do 4, não é? Negativas e positivas. E, portanto, x pertence menos 3, menos 2, 2 e 3. Esta é a resposta. Isto é uma equação biquadrada. Pronto, até à próxima.
Olá outra vez. Agora o exercício 4 da minha ficha de trabalho, não é? Que temos para fazer, TPC. A figura representa uma caixa em forma de paralelepípedo cujas dimensões estão expressas na figura. Já nos dão aqui os valores. Mostro que o volume é tal. Portanto, o volume será multiplicar as três dimensões, digamos assim. Portanto, 15 menos A vezes 5 mais A vezes A. Pronto. Vamos simplificar isto. Contas um bocado demoradas. 15 vezes 5 dá 75. 15A. Depois menos 5A. Menos A quadrado. Vezes aquele A ainda. Isto dá-me então 75 mais 10A menos A quadrado vezes A, o que dá 75A mais 10A quadrado menos A ao cubo. Pronto, só para pôr direitinho como eles têm na pergunta, mais 10A quadrado mais 75A, como queremos demonstrar. A linha 2. Construa um quadro de valores e represente no intervalo 0,15. Pronto. Ora, vamos lá então. Um quadro de valores. Vamos calcular aqui uma série de valores, não é? De A de 0 a 15. Do A, aqui vou pôr o A e aqui vou pôr o VBA. De 0, depois vou pôr aqui o 5, depois vou pôr aqui o 10, vou pôr aqui o 15. Pronto, nem vou calcular mais, até porque depois este exercício vai ser feito com a máquina. Então, se o A for 0, isto dá-me 0. Se o A for 5, isto dá menos 5 ao cubo, mais 10 vezes 5 ao quadrado, mais 75 vezes 5. Depois, se for 10, isto dá-me menos 10 ao cubo, mais 10 vezes 10 ao quadrado, mais 75 vezes 10, cá dá não sei quanto. E se for 15, e nem vou chatear mais, a calcular outros valores. 15 ao quadrado, mais 75 vezes 15. Pronto. Como é que eu desenrasco agora isto para ser assim à espertinho, digamos assim? Vou fazer na máquina, não é? Portanto, menu, vou aqui à tabela, por exemplo, e vou pôr a minha função. Menos x ao cubo, mais 10x quadrado, mais 75x. Pronto. E tenho aqui a tabela com alguns valores calculados. Ele só me está a calcular do 1 ao 5. O 5 já posso pôr ali que é 500. Pronto, já posso despachar. Este pelo menos já sei. Claro que agora quero... vou calcular aqui, calcular outros valores, não é? Como é que é? É aqui. 7. Eu quero que acabe no 15. E até quero que ele faça de 5 em 5. E que comece no 0. Comece no 0, ande de 5 em 5. Pronto, cá está. 500, 750 e depois volta a ser 0 ali. Pronto. Agora, eu vou fazer o gráfico para perceber, a linha 3, quando há o gráfico, termino o valor de A aproximado às décimas para o qual o volume é máximo. Vou calcular, vou fazer o gráfico para, a função já está aqui, para perceber, está a dar erro, menos x ao cubo mais 75x. Será que é este menos aqui? Deixa lá ver. Exatamente. Preciso é trabalhar a minha janela, não é? Eu só quero o x de 0 a 15.
E o Y máximo, provavelmente dá dar aqui, eu tenho ali um 705,50, vou pôr aqui 1000, já deve ser suficiente, cá está. E agora GSolve, opção F5 e máximo F2, pronto. O que quer dizer que é 9.34 décimas, 9.3. 4.3, portanto eu teria que fazer aqui um bocado de batota, mas teria que, não é, pôr aqui, fazer este boneco, desenhar e marcar ali 9.3. Resposta há aproximadamente 9.3 centímetros. Ok? E agora quero o valor desse volume. E ficaria a caixa com um volume de 758,1 centímetros cúbicos. Seria a resposta final. Até uma próxima. Olá mais uma vez, o exercício 5 da ficha de trabalho é o que vamos resolver agora. Pretende-se construir uma caixa a partir de um cartão com cerca de 20 centímetros de lado e nós queremos que essa caixa seja a maior possível, portanto tenha um volume máximo. Reparem que eu vou cortar aqui uma certa quantidade, vou-lhe chamar X, ao 20, não é? Portanto aqui é 20, aqui 20, e portanto isto vai passar a ser 20 menos 2x, e portanto a minha caixa ficará uma coisa deste género, não é? 20 menos 2x e aqui x da altura. Ok? Portanto este lado também é 20 menos 2x, não é? 20 menos 2x. E portanto eu tenho aqui um volume para calcular, vou-lhe chamar V em função de x, porque o x não é fixo. Reparem que quanto mais o corte, se por exemplo se eu der um x, se eu fizer um corte grande, a minha caixa vai-me ficar sobre o alto, não é? Por exemplo assim, não é? Continua a ser 20 menos 2x, mas o que é que eu fiz? Tinha a minha cartolina e dei uns cortes maiores. E ao dar uns cortes maiores, não é? O X maior, a caixa ficou mais alta, não é? Portanto, mais alta tem mais volume. Essa é a questão, não é? Ou vou dar um X muito pequenino e vou ficar com uma caixa muito baixinha, mas com uma boa área de base. Será que esta caixa tem mais volume? É isso que nós estamos a tentar saber, não é? Qual será então a caixa melhor? Esta, não é? Reparem, então eu vou calcular da seguinte forma. Eu tenho que 20 menos 2x ao quadrado, que é 20 menos 2x vezes 20 menos 2x, vezes o x. E quero calcular, portanto esta é a forma geral, eu quero calcular o máximo disto. Ora, calcular o máximo disto, neste momento, no 10º ano, a única hipótese de resolver este problema é usar a máquina. Então eu vou aqui ao meu gráfico e vou escrever a função 20 menos 2x ao quadrado vezes x. Pronto. E está aqui um gráfico. E vou calcular o máximo. GSolve máximo. E, portanto, 3.3. O que quer dizer que o máximo desta função, portanto, o gráfico te dá uma coisa deste género, não é? Assim. Eu depois não quero o resto do valor. Reparem que, já agora, curiosidade, portanto, aquele valor vou já apontá-lo para não me esquecer. Aqui, 3.33. Já agora aquele zero ali, eu posso calculá-lo, mas eu sei quanto é que ele é. Tenho este 0 e o outro 0 que é 10. Portanto, este ponto aqui assim será o 10. Porquê? Porque reparem, se a minha caixa tem 20, eu não posso cortar mais do que 10, não é? Se eu cortar até aqui, deixo de ter, depois tenho que cortar os mesmos 10 para aquele lado, não é? Deixo de ter caixa. Portanto, ou seja, volume 0. Quais devem ser as dimensões da caixa? Portanto, x 3.33, ou se quiserem 3.33 é 10 terços.
E então o meu volume vai ser, volume em função de x vai ser 20 menos 2 vezes 10 terços. Aqui, pronto, eu já tenho este cálculo de resultado na máquina, não é? Portanto, já o apaguei, mas vou buscar outra vez. 592.59. 0.6, vá. 592, aproximadamente 592.6. Pronto, era esta a resposta. Portanto, eu cortaria 10 terços, 3 ponto qualquer coisa, portanto, no fundo, vou dividir em 3. Este seria um corte alguns por aqui assim. Vamos ver. Uma coisa deste género. Assim. Assim, mais ou menos. Esta seria a caixa melhor possível. Cortar assim. Esta é a ideia. Pronto, até uma próxima. E pronto, chegamos ao último exercício da ficha de trabalho. Temos aqui duas caixas A e B, já com as suas dimensões, em decímetros. Mostro que os volumes são, então, tal, não é? Vamos lá ver, então. Primeiro volume de A terá que ser, então, vou fazer aqui deste lado, V de A vai ser, isto é multiplicar as dimensões, não é? Por x menos 2 por x. Isto temos aqui uma forma, uma propriedade extrativa para fazer, 10x menos 20 menos x quadrado mais 2x, tudo vezes x. Tudo vezes x, o que dá 10x quadrado menos 20x menos x ao cubo mais 2x quadrado e, portanto, como é que eles querem? Por ordem de grau decrescente, mais 12x quadrado menos 20x. Cá está. Da mesma maneira, o volume B de x vai ser a mesma coisa. X vezes 8 menos x vezes 2x mais 1, o que dá 8x menos x quadrado, que depois vou multiplicar por 2x mais 1. Ou seja, 16x quadrado mais 8x menos 2x ao cubo menos x quadrado. O que dá menos 2x ao cubo mais 15x quadrado mais 8x. Muito bem. A linha 2. Mostra que a diferença de volumes é tal. Portanto, a diferença de volumes vou subtrair aquelas duas expressões. Menos x ao cubo mais 12x quadrado menos 20x menos o volume do B, que é menos 2x ao cubo mais 15x quadrado mais 8x, o que dá agora com menos antes do parênteses, já sabem, troca tudo o que está lá dentro, tudo, os sinais, não é? Menos 8x, e reparem que aqui eu vou obter agora isto arrumado, desculpem, x ao cubo, o x quadrado com o 15 dá menos 3x quadrado e depois o menos 28x. Ora, são todos termos em x e, portanto, posso pôr um x em evidência. Tem todos x, aliás. X quadrado menos 3x menos 28. Pronto. Construo uma tabela de sinais. Vamos lá, então. Primeiro vou calcular o zero desta aqui, com a forma resolvente, para depois poder pôr os zeros na minha tabela de sinais. 9 mais 4 vezes 28, 80 mais 8 vezes 32, 112 sobre 2, o que dá 121, que é o meu amigo 11. Ok. A raiz de 121, que é 11. O que quer dizer que o x é
3 mais 11, 14 sobre 2, 7. Ou 11 menos 3, 8. 8 sobre 2, menos 8. Não é? Portanto, menos 4. Pronto. E agora a minha tabela de sinais vai ser feita com base nestes zeros aqui que eu obtive e mais o x. Este x aqui, o zero dele vai ser o próprio zero, não é? Portanto, eu vou pôr aqui x e aqui vou pôr x quadrado menos 3x menos 28. Aqui vou pôr então os zeros por ordem. Portanto, o menos 4, depois o 0 e só depois o 7. E agora reparem, o 0 é o que anula o x e a parábola, a função quadrática, é anulada aqui. A função quadrática é uma parábola virada para cima, porque o x é positivo, não esquecer disto. E, portanto, ela é negativa entre os zeros e positiva no exterior. Portanto, ela é negativa aqui e positiva aqui, não é? O x é uma reta que vocês conhecem, que é a bissetriz dos ímpares, portanto é assim. Portanto, ela começa negativa e acaba positiva, menos, mais. Portanto, ela é menos e depois mais a seguir. E agora a regra de sinais, menos com mais dá menos, 0 vezes qualquer coisa é 0, menos com menos dá mais, 0 vezes qualquer coisa é 0, menos com mais dá menos, 0 vezes qualquer coisa é 0, mais com mais dá mais. E agora, será correto afirmar que V de A é mais que V de B? Portanto, reparem, V de A de x maior que VB de x, é o que eles querem, não é? Isto é a mesma coisa que dizer que VA de x menos VB de x é uma diferença positiva. Ora, esta diferença é positiva aqui, não é? VA de x menos VB de x maior que 0. Isto quer dizer que a resposta disto é intervalo de menos 4 a 0. Desculpem, aqui e aqui. Menos 4 a 0, aberto, reunião de 7 a mais infinito. Será correto dizer sim, afirmação verdadeira. Afirmação verdadeira. Pronto, justifica. A justificação são os cálculos que acabamos de fazer. E pronto, até à próxima. Espero que tenham gostado.